Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha, estou resolvendo a prova de Física do vestibular de meio de ano de 2024 da Unesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A temperatura das águas de um lago é determinada pela radiação solar, exceto nos casos de despejos industriais e de termoelétricas, que operam às margens desses lagos. Sabe-se também que a temperatura exerce grandes influências na atividade biológica e governa os tipos de organismos que podem viver nessas águas. O gráfico mostra como varia a temperatura da água em função da profundidade em determinado lago. Em um estudo sobre organismos que vivem nesse lago, foram coletadas amostras de água de diversas profundidades. Uma dessas coletas foi realizada a uma profundidade na qual a temperatura da água era de 6 graus Celsius. Considerando a densidade da água desse lago igual a 10 a terceira kg por metro cúbico, a pressão atmosférica local igual a 10 a quinta pascal e adotando 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade, calcule. Letra A. A pressão hidrostática, exercida apenas pela água em Pascal, na profundidade em que a temperatura da água era de 6 graus Celsius. Então, a letra A, ele quer a pressão hidrostática. Pressão hidrostática é P igual a dGH, certo? Só que ele quer saber a profundidade quando a temperatura era de 6 graus Celsius. Então, se a gente for pegar esse eixo aqui, que é o eixo da temperatura, a gente pode ver que nessa linha aqui é 10. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, cada tracinho desse aqui corresponde a 2 graus. Então, ó, 2, 4, 6. Então, nesse ponto aqui, que é 6 graus. Então, a profundidade da água é de 30 metros. Então, vai ficar assim, pressão é igual densidade da água, 10 a terceira, gravidade 10, profundidade 30 metros. Então, eu sei que a pressão vai ser igual 3 vezes 10, 300. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à terceira. Então, a pressão vai ser 3 vezes 10 à quinta Pascal. Respondi a letra A. Agora, na letra B, ele está pedindo a temperatura da água do lago em graus Celsius na profundidade em que a pressão absoluta exercida pelo conjunto, que é atmosfera mais água, corresponde ao triplo da pressão atmosférica local. Então, como ele está falando em pressão absoluta, a pressão absoluta, vou botar aqui na letra B, é a pressão total. E a pressão total é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é o nosso dGH. Então, o que ele falou? Ele falou assim, ó, que quando essa pressão total corresponde a 3 vezes a pressão atmosférica local. Então, aqui eu teria 3 vezes a pressão atmosférica, que vai ser PATM mais dGH. Esse cara eu passo para o outro lado, então vai ficar 3PATM menos PATM é igual a dGH. Então, 2 pressão atmosférica vai ser igual a dGH. Então, vai ficar 2 que multiplica 1 vezes 10 à quinta, que é a pressão local. É igual a, que é 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura ou a profundidade que a gente vai calcular. Então, aqui, eu posso dizer que vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 à quinta, divididos por 10 à quarta,
porque 10 a terceira vezes 10 é 10 a quarta. Então, a altura vai ser 2 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 4, porque essa potência, quando vai para a parte de cima da fração, ela vai com seu sinal trocado. Era mais 4, sobe como menos 4. Então, eu sei que a profundidade vai ser 2 vezes 10 a 1, porque 5 menos 4 dá 1. Então, a altura ou profundidade vai ser de 20 metros. Em 20 metros, qual seria a temperatura da água? A temperatura da água em 20 metros é essa aqui está aqui em cima. Como cada espaço desse corresponde a 2, né? Então, a temperatura da água seria de 12 graus Celsius. Beleza?